queria pedir para vocês para ficar quietinho por um instante, dar uma quietada no coração, né? Que é o momento da gente pensar um pouco sobre tudo que esse livro fala no meu coração, que eu espero que fale o coração de vocês também. Aquietar o coração de onde Deus me tirou, né? Deus me tirou de um lugar de dor, me tirou de um lugar de restauração e trouxe para que eu seja o vaso reconstruído por Ele. E é com essa história que nasce o livro, né? É através do que Deus fez na minha vida. E é por isso que a capa não sou eu na capa, não é minha cara na capa, porque o livro se trata do vaso de que cada um de nós somos, né? É sobre cada um de nós. E eu tenho certeza que a história de cada um de vocês vai se encaixar em cada capítulo. Porque Deus nos fez. E quando Ele nos faz, Ele nos forma. Quando vem a água dele, a argila vai ganhando forma, vai ganhando consistência para ela ser moldada. A argila representa nós seres humanos, que somos esse vasinho nas mãos de Deus, né? A gente é frágil, mas também somos maleáveis. Nós somos muitas vezes pressionados por Deus e ficamos desconfortáveis com isso. Quando Ele vai mexendo em nós, nos moldando, Ele aperta muitas vezes. Nós nem sempre aceitamos aquilo que Ele tem para nós, né? Às vezes a gente sente dificuldade em obedecer o Pai. E aí a gente precisa da água. A água da vida, que é Jesus. A gente consegue malear novamente, mexer novamente, alisar novamente, permite nova estrutura. E muitas vezes a gente já está ali com Jesus, situações que fazem a gente sofrer, perdas, e isso vai criando em nós rachaduras, ranhuras, marcas profundas. E aí nós temos a água, que é Jesus, para nos ajudar a restaurar isso. Mas para a gente fazer com que essa marca saia completamente, a gente precisa do pincel. E o que é o pincel, gente? O perdão. Quando a gente tem o perdão, a gente consegue alisar essa argila, esse barro. A gente consegue ir trazendo para ele um acabamento tão perfeito. Então, por mais que esteja duro, ressecado, por mais que esteja difícil, por mais que a dor no coração esteja grande, Ele pode sempre restaurar a estrutura dele, já criou a forma dele, a forma que Deus queria. E acontecem coisas que nos fazem desconectar de Deus. E nessas horas em que nós nos desconectamos de Deus, nós nos quebramos. E aí, quando nós olhamos para essas rachaduras, nós olhamos para elas e pensamos, não tem mais jeito. Não dá mais para conectar. Não dá mais para eu ser o filho que Deus espera que eu seja. Mas nós temos um Deus maravilhoso, poderoso. E com Ele tudo podemos, através dEle. Então, quando Deus vê essas rachaduras, quando Deus olha para um vaso todo rachado, todo destruído, assim como o mundo pode estar nos vendo no momento, assim como nós estamos nos sentindo no momento, Deus não vê dessa forma. Ele vê rachaduras que podem ser conectadas de novo. Ele vê rachaduras que, se trouxer o barro novamente, ele pode se colar novamente, ele pode se restaurar novamente, ele pode ser um vaso novo de novo. Porque com as mãos do oleiro, nós sempre podemos ser um novo vaso, um vaso restaurado. E é sobre isso que o livro fala. É sobre o amor de Deus, o agir de Deus, a forma como o oleiro perfeito nos fez. E Ele pode nos refazer sempre. Todas as vezes que nós estivermos nos sentindo quebrados, moídos, por mais que não tenha sido rachado tão fácil como esse, esteja moído mesmo, em pequenos pedacinhos,
mundo não tem mais jeito, para o mundo não tem mais conserto, mas para Deus sempre há conserto. E esse vaso vai ser mais bonito ainda do que quando ele estava pronto diante dos olhos dos homens. Porque cada vez que Deus precisa agir na nossa vida, cada vez que Deus precisa nos moldar, nos refazer, nos colar, nós estamos mais conectados com Ele. E mais íntimos dele. Porque tudo que Ele quer é isso. Não é sobre religião, é sobre amar o Pai, aquele que nos criou. Amém? Porque o ar é o fôlego de vida de Deus. Quando nós podemos respirar, nós sentimos Ele entrando em nós, Ele penetrando em nós. Pense no papai querido, o papai que te ama, independente das suas escolhas, das suas quedas, das suas rachaduras. Entregue nas mãos do oleiro aquilo que você não consegue resolver sozinho. Seja o que for, Ele pode te ajudar. Que hoje você saia daqui lembrando desta verdade. Você não é um vaso descartado. Você é um vaso em processo. Você é a obra-prima nas mãos de Deus. O que Deus fez na nossa vida por alguns anos, muitos anos Ele trabalhando isso em nosso coração. E quando Ele nos deu, quando Ele me trouxe o esqueletinho do livro, eu já sabia que era algo que era para abençoar vidas. Não é sobre mim, é sobre Deus. É sobre quem cuida de cada um de nós. E eu queria agradecer em especial, claro, né? O meu marido, Tiago, maravilhoso. A gente tem nossos trancos e barrancos como todo casal, né? Mas ele tá sempre ali, ajudando, dando força. Demorou pra gente conseguir imprimir esse livro. Foi difícil, mas saiu. Lelê, maravilhosa, obrigada pela sua vida, filha, por fazer parte da minha vida, por ser a joia da mamãe. Obrigada, minha sogrinha maravilhosa, meu sogro, que se não fosse eles, não teria esses livros impressos. E é por eles acreditarem que Deus está no projeto, que está aqui o livro hoje impresso. E que vocês vão poder pegar, vão poder ler. E é um prazer enorme para mim poder realizar esse sonho de ver vocês aqui, essa carinha de cada um aqui. E saber que Deus vai agir da forma que Ele quer agir, que Ele projetou para agir, em cada situação, em cada vida. Porque é sobre isso. É sobre o amor do Pai por nós. Independente do Pai que nós tivemos num dia, independente do Pai que existiu na terra. O Pai que está no céu, Ele nos ama de uma forma tão completa, tão plena, que é por isso que eu existo. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês, presença da minha família, dos meus amigos. Para quem não conhece, gente, minha irmã por parte de pai, linda, maravilhosa. Minha irmã Tati, todo mundo já conhece, né? Minha mamãe tá ali. E é muito prazeroso a gente poder falar da história da nossa vida sem dor, sem ressentimento, porque a gente sabe que Deus já curou tudo que tinha que curar. O choro não é de dor, é de emoção, de alegria, de poder finalmente realizar esse sonho. Obrigada, gente.